Mas agora a gente vai conversar com o Gessner Oliveira, economista, sócio da GO Associados, professor da Fundação Getúlio Vargas. Gessner, saudades, bom falar com um amigo. Eu queria começar entendendo, claro, que é uma situação que o governo fez todas as análises e entendeu como positiva. Quando o crédito consignado foi lançado lá atrás, foi um sucesso diante dos juros altíssimos para quem tenta pegar ali um financiamento, crédito pessoal e tal. E muita gente, muitos bancos, enfim, entenderam que é um retorno garantido, já que tira direto na folha de pagamento. Essa nova modalidade que será anunciada daqui a pouco também promete ser segura e também com esses juros mais baixinhos. Gessner, bom dia para você. Muito bom dia, Barão, muito bom dia, Roberta, e todos os ouvintes de Band News. Eu acho que tem aspectos positivos, mas tem aspectos de cautela também, Barão. Os aspectos positivos você mencionou muito bem, ao facilitar crédito para as pessoas através de um mecanismo seguro para o emprestador, porque ele tem a garantia em folha. Isso faz com que haja mais crédito, mais consumo e mais crescimento. Esse é o lado positivo, e é positivo que você beneficie um maior número de pessoas. A gente precisa olhar com cautela o seguinte: as famílias brasileiras já estão muito endividadas. Há um limite para esse endividamento. O PIB deve crescer em 2025 um pouco menos do que cresceu em 24, cresceu 3,4%, a gente deve crescer um pouco mais de 2%. Haverá um crescimento mais desacelerado, as famílias já estão endividadas, há um risco de um superendividamento que seria ruim para todo mundo. Então essa medida precisa vir acompanhada de cautela para que, por exemplo, haja uma orientação clara de trocar, Barão, dívida cara por dívida barata. Eu posso pegar um empréstimo mais barato, significativamente mais barato, um empréstimo consignado, e quitar um débito caro, eventualmente ter uma linha normal de empréstimo pessoal que é muito cara, mais de 300% ao ano, eu vou trocar por um consignado que é algo como um terço desse custo ao ano. Então, eu acho que há aspectos positivos, há pontos de atenção, Barão. Gessner, bom dia para você também, agora a Roberta, conversando contigo. Mas o crédito consignado é um tipo de empréstimo, né? As parcelas são são descontadas direto ali do contra-cheque do trabalhador. A gente vê algumas tentativas do governo de melhorar a popularidade, que vem enfrentando aí crises, né, em relação à desaprovação, especialmente com a proximidade das eleições de 2026. Mas qual que vai ser o impacto direto para a economia, já que seria uma liberação financeira rápida, né? Exatamente, Roberta. Eu acho que há um estímulo à economia, porque à medida que você dá mais crédito para as famílias, elas podem consumir mais, e isso representa cerca de 2/3 do produto interno bruto, portanto, uma parcela muito importante daquilo que é produzido em bens e serviços. A reportagem destacou muito bem o impacto de mais de 100 bilhões de reais sobre o fluxo de renda, quer dizer, há um impacto de fato positivo. Agora, de novo, a gente precisa ser realista. Em 2024, o crescimento do PIB, que foi até um crescimento razoável se comparado com os anos anteriores, teve um crescimento muito grande já do consumo das famílias. Seria ilusório imaginar que que a gente será possível estimular esse crescimento do PIB com o consumo das famílias. Quer dizer, é preciso garantir que haja outros pontos que favoreçam o crescimento. Que outro ponto é esse? A grande preocupação hoje é uma taxa de juros muito alta. E ela está muito alta porque a inflação está muito alta. Então é preciso atacar os problemas que realmente estão segurando a economia, que é a alta taxa de juros em função da alta inflação, e essa, por sua vez, refletindo um desequilíbrio das contas públicas. Esse que é o problema central da economia para ser atacado. Do ponto de vista político, pode não ser popular, mas do ponto de vista econômico, o correto seria atacar esses problemas e não estimular ou ter a ilusão
que estimulando mais e mais o consumo das famílias, a gente vai continuar crescendo, justamente porque é o perigo do superendividamento que eu mencionei há pouco. E a inflação também pode crescer nessa história toda, Gésner? Olha, pode sim, pode sim. Nós temos já uma inflação que está acima do limite superior da meta. Esse limite é de 4,5%. A gente já está rodando a 5%. Em alguns itens, por exemplo, de alimentação, de 7%, 8%. Quer dizer, realmente a inflação está em níveis perigosos. Se você procura estimular ainda mais o consumo das famílias, por mais legítimo, obviamente, que seja, que as famílias brasileiras têm todo o direito de consumir, etc. Mas se você estimula demasiadamente no momento errado, você acaba criando algo que é ruim para a população, que é o aumento do custo de vida. Então, realmente é algo que precisa muita atenção. Agora, você ampliar o programa de crédito consignado acompanhado de mecanismos de segurança, por exemplo, de troca de dívida cara por dívida barata, etc., é algo positivo. Mas, se for feito apenas com objetivo eleitoreiro, pode ser desastroso para a economia e para o próprio objetivo político, porque nada pior para uma eleição do que a inflação. A taxa de juros do empréstimo consignado privado, a gente vai ter que acompanhar ainda qual será, né, Gésner? Não está definida, mas a única certeza é que será aí maior do que 1,8% ao mês, é isso? Com certeza. Agora, Roberto, uma coisa é certa, e nesse sentido, digamos, a ideia básica do programa, desde lá de trás, é interessante, porque toda vez que o emprestador vai calcular quanto de juro ele vai cobrar, ele está pensando qual é o risco que eu estou correndo. Se eu tenho uma garantia, e uma garantia de folha, meu risco é bem menor, consequentemente a taxa de juros é menor. Então a taxa no setor privado certamente será menor do que aquela que um trabalhador obteria se fosse tomar um empréstimo pessoal, tem taxas muito elevadas. Gésner, aproveitando que você está aqui, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre esse anúncio, né? Na verdade, já tinha sido anunciado, mas a partir de hoje está valendo 25% a mais as tarifas impostas pelo presidente Donald Trump para o aço e para o alumínio que são importados aqui nos Estados Unidos. E o Brasil, evidentemente, está nesse rolo, né? Não é só para o Brasil, não é só para o material que vem do Brasil, mas o Brasil está nesse rolo. Em que medida isso pode prejudicar as vendas, as exportações brasileiras? Outros países, o Brasil pode encontrar outros mercados, por exemplo, como o agronegócio faz super bem, vendendo para a China, do que vender aqui para os Estados Unidos. O que você imagina que vai acontecer no meio dessa guerra comercial nesse começo de ano, Gésner? Barão, Roberta, realmente essa guerra comercial machuca muito, e como foi a fala do ministro da Fazenda, na verdade machuca os dois países, né? Nós fizemos uma simulação, Barão, Roberta e ouvintes, fizemos uma simulação para verificar, colocando a tarifa sobre o aço brasileiro, qual seria o impacto sobre PIB e inflação, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. É ruim para todo mundo, quer dizer, há um impacto negativo sobre o PIB americano. Obviamente esse impacto, se a gente se restringir a esses produtos, é um impacto não tão grande, mas importante para a cadeia produtiva. Naturalmente, por exemplo, a cadeia automotiva dos Estados Unidos vai sofrer com insumos mais caros, né? Depois você pega o impacto no Brasil, naturalmente vai haver uma redução das exportações brasileiras. Essa redução pode ser redirecionada no curto prazo, não dá para fazer um redirecionamento imediato, portanto há uma retração, e isso acaba tendo um certo impacto no próprio PIB brasileiro. E, curiosamente, também no nosso caso, há um impacto positivo, não é um impacto muito forte, mas sobre a nossa inflação, porque você exporta menos, direciona menos o produto para o mercado internacional e ele, consequentemente, uma parte vem para o mercado doméstico.
Agora, realmente o efeito é muito ruim. No curto prazo, não há escapatória, é um efeito ruim. No médio prazo, o Brasil, como um grande produtor de aço, de alumínio, produtor importante do ponto de vista mundial, pode encontrar outros mercados, especialmente porque, como os Estados Unidos está elevando alíquotas de importação para vários países, e como esses países estão num movimento de retaliação dos Estados Unidos, os nossos produtos se tornam mais competitivos. Quando competimos com os Estados Unidos, se tornam mais competitivos do que o dos Estados Unidos, e, consequentemente, nós podemos redirecionar as nossas exportações para outros mercados. Agora, realmente, eu diria que a postura mais sensata é negociação. É negociar, porque realmente é ruim para os dois lados, e a retaliação também é ruim. Quer dizer, se nós simplesmente retaliarmos, do nosso ponto de vista, não é a melhor solução. O Brasil, como um país que não tem um grande superávit em relação aos Estados Unidos, pelo contrário, tem déficit comercial agregado com os Estados Unidos, certamente poderá encontrar soluções mais inteligentes do que essa solução, que é uma solução que a história entre guerras, Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial, demonstrou que é uma política burra do protecionismo generalizado. Pois é, professor. Inclusive, a imprensa internacional já trazendo que o Canadá deve anunciar 120 bilhões de reais em tarifas retaliatórias contra os Estados Unidos. O Canadá, que é o maior fornecedor estrangeiro de aço e alumínio para o país. E aí, nesse caso, quais seriam os efeitos? Justamente, eu acho que vai nessa linha que nós falávamos. Quer dizer, na medida em que o Canadá faz essa retaliação contra os Estados Unidos, naquilo que há uma sobreposição daquilo que nós exportamos para o que os Estados Unidos exportam, surgem oportunidades de mercado. Nós tivemos essa experiência, aliás, na primeira gestão Donald Trump, nós tivemos essa experiência com produtos da agropecuária, né, com a soja, com o milho, com a carne. Nós conquistamos alguns mercados em função da perda de competitividade dos produtos dos Estados Unidos, em virtude de ações retaliatórias, no caso era a China. Certamente no caso do Canadá, isso vai ocorrer. E veja que aqui não é exatamente o aço e alumínio, mas para outros produtos, o Canadá está elevando alíquotas de importação para os Estados Unidos, que encarecem o produto do agro-americano. E como nós concorremos com o agro-americano, com certeza haverá oportunidades de conquista de mercado. Mas, francamente, Roberta e Barão, eu preferiria conquistar mercado num mercado em expansão e liberalizando, não conquistar mercado em meio a uma guerra comercial que não interessa a ninguém. Professor Gésner Oliveira, um prazer mais uma vez conversar com o senhor aqui na Band News FM. Muito obrigado pelos esclarecimentos, falando sobre importantes assuntos da economia. E daqui a pouco a gente vai ter mais informações sobre esse anúncio com a nossa reportagem em Brasília. Um abraço, Gésner. Grande abraço para vocês, para todos os que acompanham aqui a Band News. Valeu, professor. Agora